Hoje começa a fazer sentido para vocês o porquê apresentamos esses dados sobre o terremoto de Lisboa, sobre o escurecimento do Sol e da Lua, bem como do fenômeno de as estrelas, ou seja, os meteoros caírem na Terra, vistos nos Estados Unidos. Lembramos que para o evangelista João, o médium de Patmos, que anotou essas profecias do Apocalipse, não havia o termo meteoro, então para ele era mesmo entendido como estrela. Ele vê uma série de formas de fogo descendo do céu e só podia dizer mesmo que as estrelas estavam caindo, pois que essas formas se assemelhavam às estrelas, como ele entendia na época, e hoje nós sabemos que são os meteoros. Bem compreendido isso, só nos resta dizer que também começa a fazer sentido, a partir de hoje, o que afirmamos sobre a interligação do texto do Apocalipse com o próprio texto do mesmo Apocalipse. Então, no estudo deste livro, que é o mais importante para nós, pois é o mais importante da atualidade, vamos ao versículo 14 do capítulo 6. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Ou pode-se dizer como um livro, como se enrola. Só que os livros hoje não se enrolam mais, né? Então, melhor mesmo é o termo pergaminho, que dá mais a ideia dele se enrolar. Porque os pergaminhos, após lidos, né, abertos e lidos, eles eram devidamente enrolados para guardar. Hoje os livros são fechados, né, e colocados na estante ou na bolsa, como muita gente lê no metrô, no ônibus, no trem, depois guarda na própria bolsa. E o profeta Isaías volta para reforçar a ideia de o céu se recolher como um pergaminho, profecia que vocês podem ler no livro do profeta, capítulo 34, versículo 4. Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Esse exército dos céus, numa linguagem figurada, pode ser o sol, a lua, as estrelas se dissolvendo, ou seja, deixando de dar luz e calor, pois que, enrolando-se como um pergaminho, retraem em si mesmos, voltam-se para si, escondem os seus talentos por não serem admirados pelos homens, serem negligenciados. Também pode significar, em visão mais espiritual, todos os espíritos que vêm trazer luz ao mundo para orientar os homens nos seus caminhos que estes devem percorrer. Por não encontrarem eco nos corações humanos, eles deixam os homens entregues à própria sorte. Aí, nesse momento, restará aos homens o desejo de buscarem abrigo nos montes e rochedos, esperando receber destes o amparo necessário, escondendo-se pelas cavernas. A imagem de a terra cambalear como um bêbado pelo grande terremoto é reforçada pelo versículo 14 deste capítulo 6 do Apocalipse, quando se diz que todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Percebam que este fato não foi falado lá na história com relação ao terremoto de Lisboa. Então,
será que um outro terremoto ainda está por vir? É o que nós vamos desvendar na continuidade do nosso estudo do Apocalipse. E o céu se recolheu, se retirou como um livro que se enrola. Com este acontecimento, nossa mente é levada para o futuro. Depois de olharmos para o passado e vermos a palavra de Deus cumprida, terremoto de Lisboa, o sol se escurecendo, a lua como sangue, as estrelas ou meteoros caindo na terra, somos agora convidados a olhar para acontecimentos ainda no futuro, cujo cumprimento não é menos certo. É certeza que vem. Aqui está a nossa posição definida sem equívoco. Nós nos encontramos entre os versículos 13 e 14 deste capítulo. Nós, humanidade, atualmente. Aguardamos que o céu se retire como um livro que se enrola. Estamos certos que isso acontecerá, pois se aconteceram as outras coisas, esta também acontecerá. Estamos em tempos de solenidade e de importância sem par. Não sabemos o quanto perto podemos estar do cumprimento destas coisas. Como dizia o próprio Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora em que voltará o Senhor. Mas essa retirada do céu está incluída no que os evangelistas chamam, na mesma série de acontecimentos, o abalo das potências do céu. Outras passagens nos apresentam mais pormenores. A predição é mais profunda e temos que fazer consultas a vários pontos das Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia. Temos que conferir, por exemplo, São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 25 a 27, no Velho Testamento, o livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 16, livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículos 30 a 33, neste mesmo Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Sabemos que é a voz do próprio Deus falando com terrível majestade desde o seu trono celeste e causa esta formidável comoção na terra e no céu. Outrora o Senhor falou quando, com a voz ouvível, declarou às suas criaturas os preceitos da sua lei eterna, e a terra tremeu. Ele há de falar de novo, e não somente a terra há de tremer, mas os céus também. Então a terra oscilará como ébrio, e se romperá, e de todo será quebrantada, como a profecia de Isaías, no capítulo 24, que nós aconselhamos a leitura lá no início desse estudo do sexto selo. Os montes se moverão das suas bases firmes, as ilhas mudarão subitamente de lugar no meio do mar. Da planície se levantará a escarpada montanhosa, as rochas erguerão as suas escabrosas formas de fendida superfície da terra. E enquanto a voz de Deus está ribombando através do orbe, reina sobre a face da terra, na natureza, a mais terrível confusão. Para mostrar que isto não é mero produto da imaginação, e se observe bem a linguagem exata usada por alguns dos profetas com referência a este tempo, por exemplo, Isaías, no capítulo 24, que diz: de todo será quebrantada a terra,
de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra, de todo oscilará a terra. Como ébrio será movida e removida como as choças da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Bom, no próximo programa nós continuaremos. Até lá e aquele fraternal abraço.